Queridos irmãos, a paz do Senhor, sou o pastor Andrade Siqueira, pela graça de Deus auxiliar na Assembleia de Deus em Faísa, igreja presidida pelo pastor Francisco Carneiro Silva, que também está ligada à nossa Convenção SEADEMA, presidida pelo nobre pastor Francisco Soares Raposo Filho. Passando para convidar você a compartilhar o entendimento da nossa lição de número 2, que tem como tema imagens bíblicas da igreja. O nosso texto áureo diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. A verdade prática diz: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Nessa segunda-feira abordaremos a igreja retratada como uma virgem pura, baseada no que disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Veja o que diz o texto: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Queridos irmãos, obreiros e pastores, nós precisamos compartilhar convosco e chamar a sua atenção para algumas considerações que Paulo está fazendo nesse texto sagrado. É preciso repensar algumas coisas, inclusive sobre a carta. A carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a sua segunda carta, é a mais autobiográfica e a mais pessoal do apóstolo, escrita aproximadamente em 55 a 56 depois de Cristo. Nessa carta, nós temos a mais alta teologia do Novo Testamento sobre o sofrimento do crente. Mas, mais precisamente no capítulo 11, verso 2, nós temos uma imagem que Paulo dá ou descreve à igreja, uma imagem que ele descreve relacionamento. Na verdade, essa imagem que Paulo usa reforça tanto a intimidade como a inviolabilidade da relação entre Cristo e os coríntios. E nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo está descrevendo algumas coisas que nós precisamos destacar. Primeira, a consciência paulina. Paulo tinha alguma consciência espiritual, sadia sobre a igreja. Primeiro, Paulo sabia o que era a igreja. Para Paulo, a igreja não era uma meretriz que era ludibriada pelos falsos amores e falsos ensinamentos dos falsos mestres que rodeava a igreja de Corinto. Não. Para Paulo, a igreja era uma virgem que requeria todos os cuidados necessários. Segundo, Paulo sabia da sua função diante da igreja. Paulo não é um falso apóstolo ou um falso mestre. Ele aqui nesse texto é retratado como um pai que revela a pureza, que preserva pela pureza da filha até o dia do casamento. Paulo é um pastor que protege o rebanho dos dentes ferozes, dos lobos e dos falsos ensinos. Portanto, Paulo sabia o que era a igreja, Paulo sabia qual era a sua função diante da igreja e, finalmente, Paulo sabia o futuro da igreja. Ele disse: tenho-vos preparado. Paulo sabia que estava cuidando da igreja, mas um dia ela teria um encontro real e verdadeiro com o noivo, que é Cristo. Em segundo lugar, o texto descreve a postura esperada de Paulo pela igreja de Corinto, porque Paulo diz que a igreja é uma virgem pura, e a palavra virgem pura aqui no original é pártanos, que aponta para uma donzela que ainda não contraiu núpcias. É a figura da igreja como da noiva como requer. E essa noiva que ainda não havia contraído núpcias precisava de algumas coisas. Primeiro, essa virgem pura precisaria manter o seu compromisso. Ela não poderia se apaixonar por outros amores ou se distrair do caminho, porque haveria um dia que ela se encontraria com o noivo e ela precisava manter firme o seu compromisso. Segundo, a noiva precisaria ter paciência, aguardar, quer demorasse ou não, a chegada do noivo. Terceiro, enquanto o noivo não vem, essa virgem pura, ela precisa manter a sua pureza. Porque Paulo disse aos Tessalonicenses: Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Por último, essa virgem pura precisaria se manter fiel. Ela precisaria viver em fidelidade, aguardando o noivo com um compromisso certo, com a sua paciência, com pureza e fidelidade. Portanto, meus irmãos, Deus abençoe a sua semana, tenha uma ótima EBD e não esqueça, quartel sem soldados, assim é uma igreja sem EBD.
A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja agora e para sempre. Amém.